Falar de gestão de portfólio é como falar de evolução, né? Então, quando o seu time está trabalhando com um ritmo saudável, as pessoas estão conseguindo fazer as suas entregas, e você precisa de um pouco mais de visibilidade, você precisa fornecer um pouco mais de visão além do time. E não só além do time, mas que também seja além do quadro, né? Daquele quadro Kanban que a gente está acostumado ali do time, né? Work in progress, deploy e tudo mais. Você quer ter uma visão mais ampla. Não só o que está acontecendo agora, não só o que vai acontecer logo em seguida, mas talvez as coisas que a gente está pensando em fazer, as coisas que a gente está validando se são possíveis ou não, e a visão do quadro como um todo, a visão do seu sistema de trabalho como um todo. Então, nesse cenário, você começa a pensar em outras formas de trabalho, em outros mecanismos de enxergar esse trabalho. E aí você vai buscar uma visão, por exemplo, de portfólio. Tá? O portfólio Kanban, é exatamente como a gente está falando, ele é um quadro Kanban que tem uma visibilidade um pouco diferente, ele tem demandas diferentes, né? Ele tem as demandas que eu posso chamar de demandas PI, ou os épicos, ou as features, ou até mesmo os projetos que tem dentro da sua organização. Então ele tem uma visão macro das coisas que estão ali sob a sua liderança, as coisas que estão dentro de um produto, e nessa perspectiva você consegue gerar visibilidade não só para você, PM, por exemplo, para um produteiro, mas também para o seu time e até mesmo para as áreas de negócio. Então, se a gente fosse falar de um portfólio Kanban, a gente precisaria também pensar que o portfólio Kanban ele tem as mesmas regras que o Kanban traz. Ele fala de work in progress, ele fala de fluxo, ele fala de gargalos, só que numa perspectiva um pouco mais, um pouco maior, num nível um pouco mais alto. Eu não estou falando de work in progress de histórias, mas sim de demandas, de iniciativas, né, de ideias, beleza? E uma coisa que o portfólio Kanban precisa aceitar, precisa receber para si, né, é uma coisa que a gente precisa falar que é a incerteza. Então, se a gente está considerando que coisas que estão mais à esquerda de um quadro do time, né, estão mais distantes de serem concluídas, ou num portfólio Kanban, as coisas que estão à esquerda, elas não estão apenas distantes de serem concluídas, elas também estão mais incertas. Tá? Então, se eu pegar uma demanda que está aqui na primeira coluna, vamos falar que é a coluna de ideias, ok? De um quadro de portfólio Kanban. Essas ideias, elas estão num nível de incerteza bem alto. São demandas que a gente ainda está ponderando fazer, né? Ainda tem que testar a viabilidade de negócio, a viabilidade de valor, né? E aí, para eu diminuir um pouco essa incerteza, eu tenho que fazer algum nível de descoberta, algum nível de estudo. Então, eu posso ter aqui uma outra coluna de discovery, por exemplo. Tá? Aqui as incertezas elas começam a diminuir, eu vou começar a pesquisar as informações. E aí eu posso ter aqui, por exemplo, um momento de viabilidade técnica, por exemplo. Tá? Onde nessa coluna eu já fiz a minha análise de experiência, de valor, e agora eu vou entender se tecnicamente isso é possível. Tá? E aí depois a gente vai ter aqui um momento talvez aqui de fila de delivery, que é o momento onde eu vou realizar a entrega, onde os itens vão esperar para serem entregues, para serem puxados pelo nosso downstream, por exemplo. Né? E aqui eu tenho um momento de delivery, onde o time vai realizar a entrega e, por fim, a finalização do item. Então, quando eu falo de um portfólio Kanban, essa é uma ponderação que precisa existir. Você precisa entender que dentro desse fluxo são as atividades que demandam não só de um time, mas sim do sistema de trabalho como um todo. Tá legal? E ponderar cada uma dessas incertezas e ponderar a evolução dessas demandas e principalmente ponderar as práticas e princípios que o Kanban nos traz para melhorar o fluxo de uma demanda.